Instruções Trabalhistas. Realização Maria Fernanda Mascaro Advocacia. Seja muito bem-vinda às nossas instruções trabalhistas com a doutora Fernanda Mascaro. Aquela polêmica, né? Muitas vezes sou mandada embora por justa causa, sem justa causa, e aí? Tem alguma diferença? O que acontece? E a doutora Fernanda vai esclarecer para mim e para você, né, doutora? Muito boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Solange, boa tarde a todos. Vamos aí deixar todo mundo sem dúvida alguma, hein? Sem dúvida, de casa nova, né, espaço novo, tudo muito lindo, tudo para oferecer para as pessoas que nos assistem, e eu percebo que as pessoas gostam muito dessas dicas, né? Porque é como se ela estivesse pagando uma consulta com uma advogada, né? E hoje o nosso bate-papo é sobre manda embora, justa causa, sem justa causa. Conta um pouquinho pra gente, existe uma diferença? Os empresários se preocupam muito, o funcionário? É uma dúvida muito corriqueira e as pessoas não sabem até onde levar um relacionamento trabalhista em razão dessas questões de não sabe quanto que vai ficar para pagar ou quanto terá para receber. Então, é muito importante que os gestores conheçam, né, essas regras para evitar problemas futuros e ações trabalhistas, a fim de não ter, de criar esse passivo trabalhista depois futuro, que acaba engordando e superfaturando o orçamento de uma empresa. Então, é muito importante ficar atento a tudo isso e também saber que existe a possibilidade de você rescindir esse contrato com justa causa e quais são as implicações que isso ocorre, para que você também não tenha que ficar protelando um relacionamento que não está dando certo, não é? Isso é muito importante, né? E como agora, esse ano aqui, né, nós estamos indo às ruas, muitas vezes fazendo perguntas, né? E tem uma pessoa aí preocupada com isso, né? Vamos ver qual que é a dúvida dessa pessoa. Confere com a gente. Doutora, qual é a diferença em mandar para justa causa e sem a justa causa? O trabalhador tem direito a várias verbas rescisórias, né? Incluindo o aviso prévio, porque ali o empregador vai dar a opção se ele quer que o funcionário cumpra ou não o aviso. Se ele não quer que cumpra, daí ele tem que indenizar esse aviso prévio, tá? Fica por conta do empregador. Tá? Depois também tem o saldo de salário, que é correspondente aos dias daquele mês que ainda não fechou, que não virou, ele também vai ter que acertar no momento da rescisão. Também ele tem que acertar na rescisão as férias proporcionais e vencidas, porque a cada 12 meses o funcionário adquire o direito dessas férias. Mas daí ele também tem o prazo de 12 meses para ter a concessão de férias. Se nesse prazo ele ainda não concedeu as férias, então esse funcionário tem férias vencidas. Então daí ele tem que pagar essas férias vencidas e calcular também as férias proporcionais dos meses trabalhados que ainda não se venceram, mas queriam se vencer. Então ele tem um direito de proporcionalidade das férias também. Ele também tem direito ao 13º salário proporcional aos meses trabalhados durante aquele ano. Então, digamos que ele trabalhou 5 meses, então ele tem 5/12 do 13º salário. Sobre as férias proporcionais também, 5/12 das férias proporcionais daquele ano. E claro também que é isso que mais faz com que as pessoas ficam procrastinando essa dispensa. A multa do FGTS, que é de 40% do saldo, tá? Então, isso é muitas vezes que impede de um empregador tomar uma atitude, porque essa é uma verba mais cara, porque ele tem que depositar
indenizando a multa de 40% do saldo que esse funcionário tem de FGTS depositado na conta vinculada. Agora, se o funcionário pede demissão, aí já ele não tem que... Não. Aí ele já não é obrigado. Essa é a demissão, o pedido de dispensa sem justa causa. A empresa não quer mais esse funcionário. Então, se a empresa não quer mais esse funcionário, ele tem que indenizar todas essas verbas. E a que mais repercute ali na hora da decisão é essa multa do FGTS. Que a gente vê todos na hora que quer tomar essa decisão, fala assim, mas primeiro me calcula quanto que eu vou ter que pagar. Quanto que eu vou pagar da multa do FGTS, que é uma das verbas mais caras mesmo, por causa do tempo de trabalho dessa pessoa. Agora tem uma pergunta aí também, que até eu tô curiosa. Como que é a pergunta mesmo? Boa tarde, doutora. Se eu for dispensada assim pela justa causa, o que muda? Justa causa. E aí, doutora? Na demissão com justa causa, as coisas mudam, né? Porque houve uma falha grave, uma falta imperdoável. Concorda? Se não tem perdão, como é que você pode ainda agraciar esse funcionário com essas indenizações, né? A pessoa não merece um prêmio porque descumpriu as normas de trabalho, desrespeitou, mas ela ainda tem direito a algumas verbas importantes, tá? E nisso a gente ressalta o saldo de salário. Por exemplo, se ela trabalhou 15 dias naquele mês antes de cometer aquela falta grave e imperdoável, aqueles dias trabalhados durante o mês, o patrão vai ter que pagar na rescisão, tá? Então, ele vai ter o salário proporcional aos dias que trabalhou. Não tem essa questão do aviso prévio como tem sem justa causa. Não tem que comunicar previamente que vai ser dispensado. E nem os 40% ele vai ter que pagar. Não. Eu estou aqui primeiro falando do saldo de salário, né? Porque na outra rescisão você paga o saldo de salário mais o aviso prévio. Isso. Você tem que avisar previamente, na justa causa não. Porque como você tem que fazer a comunicação imediata da falta grave, então não tem essa questão de previamente indenizar para a pessoa se preparar para ter essa economia dessa indenização. Não tem indenização. Só vai ter direito ao saldo de salário, tá? E também ela vai ter somente as férias simples e vencidas, tá? Então, se houve férias acumuladas ou vencidas, o funcionário vai receber por elas. Agora, aquele saldo de salário, aquelas férias proporcional, esquece, né? Porque aquilo ele ainda não adquiriu. Ele cometeu uma falta grave, então ele não vai ter essa questão da proporcionalidade, somente se tem férias vencidas, tá? Salários atrasados. Pode ser que a pessoa cometeu essa falta grave no terceiro dia do mês. Então, ela vai ter direito de receber o salário do mês anterior, porque vence até o 5º dia útil, e esse saldo de salário desses 3 dias do mês que ele trabalhou, tá? Não vai se perder o salário do mês anterior que ainda não foi quitado. Então, daí na rescisão, a empresa já quita esse salário que ficou do mês passado, que está atrasado, em tese, não atrasado, mas está sem pagamento, e mais os dias trabalhados dentro daquele mês. O 13º salário, ele é devido também proporcionalmente aos meses trabalhados no ano em que ocorreu a demissão. Tá? O 13º salário vai receber na proporcionalidade. Então, na realidade, e eu vi tirar uma dúvida minha, né? Eu já vi muitas pessoas que acabam, sabe, pegando aquilo que não é dele, do emprego, né? E diz que o empregador, né? Ele não pode estar falando nada. Empregador não, o que ajusta, como que a gente fala? É o empregador. O empregador não pode dar uma justa causa se ele conseguir comprovar. Então pode. Pode. Né? Porque isso é uma falaram falta, que não pode, assim. Pode. Ele tem que comprovar, né? Ele não pode só simplesmente alegar, sumiu e jogar a culpa em alguém. Mas se ele
provar? Pode, isso é uma falta grave, né? E se ele arrumar emprego em outro lugar, o outro pode estar falando que aconteceu isso? Foi isso que falaram para mim, que ele não pode estar falando, olha, o funcionário fez tal coisa aqui. Ele não... É evidente que se ele pedir uma carta de recomendação, a empresa não pode falar que aconteceu alguma coisa assim internamente, até porque isso cabe ainda a discussão no processo judicial, para saber se essa justa causa está correta ou não. Essa questão do que acontece dentro da empresa tem que ter uma questão de sigilo. Entendi. A gente sabe que nos bastidores acaba se comentando, mas sobre conduta. Nitidamente não é. Você não pode desprezar. Numa carta de recomendação, você pode não querer fazer recomendações, né? Mas também não pode falar o que aconteceu. Não, porque isso é algo sigiloso que pode ser assunto da Justiça do Trabalho. Todas as questões do direito do trabalho tem essa questão da segredo de justiça. Entendi. Você não pode prejudicar. Se você não pode abonar, você também não pode prejudicar. Se você não quer recomendar, fica na sua. Fala, olha, não recomenda. Né? Você não pode especificar a ocorrência em si, porque ela precisa de uma comprovação maior. Porque a pessoa pode ainda, no prazo de 2 anos, entrar com uma reclamação trabalhista e tentar reverter essa justa causa, provar que não merecia aquela justa causa. Não, entendi. Mais alguma coisa, doutora? Ficou faltando mais alguma coisa? Não ficou, mas assim, é uma recomendação importante para quem está nos ouvindo, né? Como é essencial garantir que o trabalhador ele tem uma proteção mesmo em situações difíceis, como é a demissão sem justa causa. Porque eu ouço muito trabalhador falando, sai com uma mão na frente e outra atrás. Se aconteceu isso mesmo, alguma coisa está errada, porque como a gente passou aqui, ele tem algumas verbas para receber nessa rescisão, mesmo com justa causa. O salário, 13º, ele não vai conseguir levantar o FGTS? Não. Ele não vai ter essa multa de 40%? Não. Mas referente àquele tempo trabalhado, ele vai ter esse direito. Ele não pode achar que ainda ele vai ter uma premiação porque ele fez algo grave. Porque dentro de todo relacionamento nós temos que nos relacionar bem, tá? Então, é fundamental que os funcionários e os gestores, né, estejam cientes dessas diferenças para evitar complicações futuras, para saber quando é possível aplicar uma justa causa e aí pagar certo essas verbas e não deixar o funcionário sair com uma mão na frente, a outra atrás, tá? Para que você tenha um ambiente de trabalho saudável, porque todos saberão que tem limite, que não pode fazer o que quer. Em todo relacionamento, mesmo do trabalho, existe limite para ambas as partes. Então é importante todo mundo conhecer esses direitos e saber até onde ir. Porque o meu direito vai até onde você não fere o direito do próximo. Isso também se aplica nas relações de trabalho. Doutora, muito obrigada pelas dicas, né? E você aí que está nos assistindo, tenho certeza que aproveitou as nossas dicas nas instruções trabalhísticas. Instruções Trabalhistas. Realização: Maria Fernanda Mascaro Advocacia.